Shalom. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma história muito bonita e muito profunda, com uma lição de moral muito valiosa para os nossos dias. Existia em Bnei Brak, em Israel, um rabino chamado Hazon Ish. Ele foi um dos grandes pilares do nosso povo e um grande sábio. Ele vivia uma época ao lado de uma makolet, um mercado em Israel. E na época que ele vivia, que ele vivia do lado desse mercado, certos produtos eram escassos, eram difíceis de se encontrar. Certa vez em Hanukkah, eles precisavam de azeite para acender a Hanukkah. E estava em falta, não encontrava em mercado nenhum. Em nenhum canto em Bnei Brak se encontrava azeite. E o Hazon Ish pediu para a esposa dele ir nesse mercado comprar azeite. Ela foi lá, por favor, tem azeite? Não tem azeite. Faz muito tempo que a gente não recebe, não conseguimos comprar azeite. E o Hazon Ish falou para ela, volta lá, porque tem um azeite enterrado lá. Ela voltou lá e disse, o Raham falou que tem um azeite enterrado aqui. Mas como assim um azeite enterrado? Não pode ser, não lembro de ter enterrado nenhuma lata de azeite. O que tem tá na prateleira, não tem mais. Então, algumas vezes ela voltou, o Raham está falando, o Rabino está falando. E isso começou a mexer com o dono do mercado e com a esposa dele. Até que um dia a esposa dele começou a pensar, ele começou a pensar, o que será que o Rabino está falando? Ele não está falando stam, uma coisa sem sentido. Então o que será que o Rabino está falando? O que ele quer? O que é enterrado? Ele está falando bobagem por acaso? Óbvio que não. E ele começou a puxar na memória. E ele lembrou que quando eles montaram o mercado, eles receberam sim azeite quando eles montaram. Não tinha ainda. Receberam um lote de azeites. E uma das latas de azeite caiu dentro do bambu que sustentava as prateleiras. Antigamente as prateleiras elas eram sustentadas, as suas bases, com bambu. E eles tinham um vão redondo. Então uma dessas latas caiu lá dentro. E ninguém conseguiu tirar essa lata. Ele tentou puxar, a lata foi afundando mais. E aí, na próxima vez que a esposa do Hazon Ish passou lá, ele falou, olha, acho que eu sei do que o Raham está falando. Existe sim uma lata de azeite, mas ela está dentro de um bambu aqui, já deve estar toda enferrujada, faz muitos anos, quando a gente montou a loja. Mas não pode ser. Não pode ser que seja essa lata, porque não tem como pegar. A esposa do dono do mercado ficou muito assim, mexida, por ter lembrado da lata. Falou, se o Rabino está falando e ele precisa, a gente precisa pegar essa lata. Rapaz, o dono ficou um pouco contrariado, eu não vou fazer uma bagunça na minha loja por causa de uma lata. Aí, eles foram e começaram a ter uma discussãozinha, até que a mulher pegou e foi até a prateleira e começou a tirar os produtos. Tirou o produto, o marido veio, se sensibilizou com o esforço da esposa, começou a tirar os produtos. Bom, quando eles pegaram e retiraram esse bambu, no que eles suspenderam o bambu do chão, a lata escorregou e caiu sozinha. A lata estava impecável, perfeita, sem ferrugem, sem amassado, estava perfeita, do jeito que estava quando eles receberam. Essa é a história. O que a gente aprende daqui é que Hashem, ele prepara todas as coisas que acontecem no mundo, uma folha que caiu hoje, algo que vai acontecer amanhã, uma coisa que aconteceu há 30 anos atrás. Ele prepara todas as coisas em prol dos tzadikim. As pessoas que estudam Torá, as pessoas que elas vivem em Torá. Hazon Ish, antes dele chegar em Bnei Brak, antes dele pensar em ir para Bnei Brak, Hashem fez com que uma lata caísse dentro de um vão, para que quando ele fosse precisar lá na frente, ele tivesse o azeite em Hanukkah. Então daqui a gente aprende que ao quanto vale a pena se esmerar e se esforçar na Torá e chegar a níveis altíssimos, porque para essas pessoas, como Hazon Ish, como grandes Gedolim, que a gente ouve e sabe de muitas histórias, para essas pessoas, Hashem dirige o mundo e ele rege o mundo e faz com que tudo que acontece em benefício dessas pessoas. Shalom.